Bom dia, boa tarde, boa noite. Roberto Cardoso. Eu hoje quero falar sobre filosofia. Mas você sabe definir o que quer dizer a palavra filosofia? Filosofia é uma palavra composta por duas outras. A primeira é philo, que em grego quer dizer amizade. E a segunda é sofia, que em grego quer dizer conhecimento. Portanto, filosofia é amizade pelo conhecimento. E o filósofo, por conseguinte, é o amigo do conhecimento. A filosofia surgiu há 6 séculos antes de Cristo, com Tales, da cidade de Mileto, na Grécia. Mas a filosofia se firmou como um dos 4 níveis do conhecimento. Foi há 4 séculos antes de Cristo, com Sócrates, da cidade de Atenas, na Grécia. Sócrates, juntamente com o seu discípulo Platão, são hoje considerados os pais da filosofia. Sócrates, nos 70 anos em que viveu, não escreveu uma única frase. Porém, há 10 anos da sua morte, o seu discípulo Platão escreveu 35 diálogos, dos quais, em sua grande maioria, Sócrates foi o protagonista. A filosofia surgiu pela necessidade do homem em definir qual é a melhor forma de se viver a vida. Pois sabia-se que a cada instante da nossa existência somos instados a escolher entre inúmeras possibilidades a vida que queremos viver. E que ao escolhermos uma, jogamos no lixo tantas outras que poderiam até ser melhores vividas que aquela escolhida. O irmão de Platão chegou para Sócrates e lhe disse: dado a saber que a cada instante da nossa existência somos instados a escolher em 360 graus a vida que queremos viver, eu pergunto: qual é a melhor forma de eu viver a minha vida? Sócrates pensou, demorou-se, mas finalmente respondeu: a vida que você deve escolher para viver, eu não sei. Ora, o mais sábio de todos os homens não sabe definir qual é a melhor forma de se viver a vida. Mas Sócrates foi muito sábio. Sócrates quis dizer que ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer a outrem qual é a melhor forma de viver a sua vida. A escolha da vida boa é foro íntimo de cada ser vivente. Não pode ser sugerida, orientada ou definida. Existe um trabalho filosófico que, se eu tivesse que escolher entre os 5 melhores trabalhos filosóficos de todo o tempo, eu certamente escolheria esse trabalho. Ele é da lavra
de Immanuel Kant, filósofo que viveu no século XIX. Kant escreveu sobre a moral dentro da filosofia. Kant disse que a moral é aquilo que nos impede, nos proíbe, nos orienta, nos priva. Quando aquilo que pensamos não é o mais recomendável. Exemplos? Muitos. Digamos que você tem ido à balada na sexta-feira e sabe como é, na balada tomou umas que outras e ao sair da balada às 4 horas da manhã, sabe que nas próximas 6 horas o seu fígado estará aos tombos. Resolve ir a uma farmácia para comprar um medicamento. Quando chega na farmácia, essas farmácias 24 horas, ela está às moscas. O único atendente dorme profundamente debruçado sobre uma mesa. Nesse momento você olha na prateleira, ao alcance da sua mão, está aquela loção que você sempre quis comprar, mas nunca teve dinheiro sobrando para fazê-lo. O exemplo pode ser bizarro para você, que está tão bem situado no mundo corporativo, mas para mim, que sou aposentado do INSS, ele é muito pertinente. O que vem à sua cabeça nesse momento é subtrair a loção do patrimônio da farmácia sem a devida compensação financeira. É você com você mesmo. Você tem que decidir entre a loção e furto, ou sem a loção e sem furto. Aí você pensa, os donos da farmácia são tão ricos, não vai fazer menor falta. Isso chama-se argumento amoral. É você querendo justificar o ato ilícito. Mas você é quem tem que decidir entre a loção e furto, ou sem a loção e sem furto. E aí você vê na parede aquele cartazinho amarelo que diz: sorria. Agora você não pensa mais em se apoderar da loção, porque instalou-se o medo em você. E quando o medo ou a repressão surge, a moral desaparece. Outro exemplo. O professor Carrasco distribui a prova e vai dizendo: a prova é sem consulta. Qualquer olhar furtivo é 0. Instala-se na sala a repressão e o medo. Portanto, a ausência total da moral. Mas está no meio do tempo da prova e o professor atende o celular e logo após diz: vou ter que me afastar. Ao terminarem a prova, entreguem-na na secretaria. O professor sai e entra a moral. A moral só pode entrar depois do professor haver saído, porque o professor representava a opressão e o medo. Agora é você com você mesmo. Você cola se quiser, não cola se quiser. O aluno aplicado já matou toda a prova e exibe a grade de resposta. Você copia se quiser, confere se quiser,
não confere se quiser, é você, com o seu conceito de moral. Mas sobre aquilo que vem à nossa cabeça, Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão também do século XIX, assim se referiu em um de seus aforismos. O que vem à nossa cabeça é um diminuto, insignificante retalho da nossa psique. Seria como um farol iluminando o vasto oceano. Uma esfera aqui, uma esfera ali, uma esfera acolá. Nietzsche pergunta: quem é que movimenta o farol? Querendo dizer que não é você o responsável por aquilo que vem à sua cabeça. Da mesma forma, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, com outras palavras, disse a mesma coisa. Freud disse: você não é senhor dentro da sua própria casa. Querendo dizer que você não é o responsável por aquilo que vem à sua cabeça. Eu, por exemplo, desde que me conheço por gente, eu costumo caminhar na praia nos verões. E quando estou caminhando na praia, sempre surge à minha frente uma jovem de glúteos exuberantes, praticamente expostos. Nesse momento que me vem à cabeça é apalpar aqueles glúteos. Mas até hoje, aos meus 80 anos, embora o fato tenha sido recorrente em toda a minha vida, não apalpei nenhum glúteo, a não ser aqueles que me foram permitidos. Mas se não o fiz porque o meu conceito de moral não me permitiu. Mas há um trabalho filosófico, também de muito valor, estaria entre os 5 melhores na minha escolha. Foi da lavra de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau foi um filósofo que viveu na França, embora tenha nascido na Suíça. Foi um dos grandes responsáveis pela queda da Bastilha. Rousseau escreveu sobre a singeleza do homem perante a natureza. Rousseau disse que o homem é único na natureza. E ele dá um exemplo, e o exemplo é de Rousseau mesmo. Ele diz que o gato ao nascer, recebe da natureza tudo aquilo que necessita para viver a vida de gato. O gato será gato toda a sua existência. O gato não precisa desenhar equipamentos, criar dispositivos, estudar. Não. O gato viverá toda a sua vida com os instintos lhe dados pela natureza. Mas o gato come filé.
E um pombo que também recebeu da natureza tudo aquilo que necessita para viver a sua vida pombalina, um pombo saberá tudo o que faz e que deve saber na sua vida. Mas um gato come filé. Um gato com fome morrerá de fome ao lado de um prato de alpiste. O pombo que come alpiste morrerá de fome ao lado de um prato de filé. E o homem? O homem também tem natureza. O homem também tem instintos. Mas o instinto no homem não é suficiente para ele viver a sua vida. Existe um delta imenso separando as necessidades do homem do instinto do homem. Há algum tempo atrás, eu presenciei o nascimento de um potrilho. E depois do nascimento, a mãe égua fez a limpeza de costume. E passado uns 15 ou 20 minutos do nascimento, o potrilho jogou suas patas dianteiras para frente e com as traseiras soergueu o corpo, colocando-se de pé. Logo em seguida, meio cambaleante, procurou as tetas da mãe égua, inicialmente entre as patas dianteiras, como nada encontrou, virou-se e foi procurar nas patas traseiras, lá encontrando 2 úberes carregados de leite e pôs-se a mamar. O bebê, ao nascer, ou seja, todo bebê ao nascer morrerá de fome se tiver que procurar o alimento pelos seus próprios meios. O bebê tem que ser colocado no colo da mãe e o mamilo da sua mãe colocado na sua boca, porque seus instintos apenas são para sugar e engolir o leite materno. O gato come filé, o pombo come alpiste e o homem? O homem come filé, come o alpiste, come o gato, come o pombo, come a secretária, come a assessorista. Enfim, o homem aprendeu a não ser dependente de seus instintos. Apenas ele cria e se apodera daquilo que necessita. Muito obrigado.